E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá resolver mais uma questãozinha UERJ, né? A UERJ aqui não para no canal, então se liga porque tem muita informação relevante para você e eu venho aqui buscar tirar essa dúvida. E essa questão de hoje fala sobre impacto ambiental. Então fica ligado, já vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moralzinha aqui porque a informação não para, não é mesmo? Vamos lá, galera. Estamos iniciando o exame de qualificação da UERJ de 2020. É o primeiro exame de qualificação, tá? E aí, lembrando que aqui do lado tem as redes sociais também no canal, tem o TikTok, tem o Instagram, onde eu posto outras informações lá que também podem ser utilizadas para o seu estudo, como quizzes, por exemplo. Então fica ligado, pessoal. Aqui você não tem como não estudar, beleza? Outra coisa que é importante falar é que todo exame de qualificação, ou seja, toda a prova do vestibular da UERJ, eu tenho postado as resoluções das questões em playlists. Então, por exemplo, você pode olhar a playlist UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Vai ter playlist UERJ, segundo exame de qualificação, e por aí vai, entendeu? Cada exame tem uma playlist, então dá uma olhada, deixo tudo organizado aqui no canal, tudo para poder te ajudar, não é mesmo? Vamos lá, galera. Olha, você tá vendo esse link aqui em cima? Tem embaixo na descrição do vídeo também. E o que você encontra lá? Por exemplo, o curso Biologia para Vestibulares, onde tem aulas teóricas, exercícios, objetivos, discursivos, o que de fato você deve focar, né? Você também pode ser membro do canal e somente os membros têm acesso a vídeos aí exclusivos. Você pode buscar exercícios objetivos e discursivos, vem comigo. São mais de 4.000 exercícios objetivos, todos com gabarito comentado. Então, todos também em categorias, categorizado para você focar no que você tem de dificuldade, para você, acabar o quê? Treinando pra caramba até você não ser mais surpreendido por nenhuma questão de vestibular. E nota, não são 10, 15 questões, são 100, 200, 300, pô, é questão pra caramba, tudo para poder te ajudar, beleza? Fora isso, você também pode ter acesso a material didático junto com esses exercícios, né? Que vão te ajudar bastante também, caso você tenha dificuldade na parte teórica. Ou, se você preferir, ainda tem os exercícios discursivos, no qual cada questão tem uma caixinha de respostas para você escrever e depois comparar com o gabarito final. E galera, tudo isso que eu falei para vocês está num preço super acessível para você. Então não dá mole não, que aqui a informação, cara, tem tudo para você estudar. Vamos lá para a questão 4 desse exame de qualificação. Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela. E aí tem lá, principais reservatórios de carbono, percentual de carbono na Terra, né? Nota que grande parte do carbono, né, 99,5%, mais do que isso, né, está em rochas e sedimentos, uma pequena parte no oceano, biosfera terrestre, tal. Beleza. Vamos lá. Ele fala: a exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Uma consequência desse processo é o quê, né? Então, aí tem como a gente estudar legal, beleza? Ele fala consequências desse processo é o quê? Nota, ele está falando de eutrofização, efeito estufa, camada de ozônio e fixação do nitrogênio. Eu vou falar para vocês sobre, basicamente, né, cada tipo de impacto ambiental, porque isso te ajuda a ter um resumo sobre essas questões, beleza? Então vem comigo. Primeiro, eutrofização. Eutrofização é um processo que ocorre em ambiente aquático, geralmente em rios e lagos, tá? Onde há principalmente aumento da matéria orgânica nesse corpo d'água, que pode ser por esgoto, resto alimentar, detergente, né? Ou até aumento de alguns sais minerais, como por exemplo a utilização de fertilizantes que acabam caindo no corpo d'água. Perfeito? Então, essas são as principais causas. Ou seja, você tem o quê? Aumento de nutrientes. É isso, entendeu? E isso vai causar várias consequências, beleza? Dentre eles, pessoal, o que é mais importante você saber que geralmente é cobrado?
que, olha, primeiro, eu tenho oxigênio em abundância e tenho nutriente. Então, as bactérias aeróbicas vão crescer muito, entendeu? E você sabe que a bactéria tem essa tendência no crescimento exponencial. Logo, você vai acabar, o nutriente como continua chegando, beleza, mas você vai acabar com o oxigênio. Isso faz com que os seres aquáticos grandes, como peixes, por exemplo, que dependam bastante desse oxigênio, acabem vindo a morrer. E olha, sem oxigênio, quem vai proliferar? Bactérias anaeróbicas, onde vai liberar compostos, né, gases mal cheirosos, beleza? Então é basicamente esse o processo, tá? Bem, próximo aí, que é o efeito estufa. O efeito estufa, pessoal, ele é basicamente, né, um efeito benéfico. Por quê? Sem o efeito estufa não haveria vida. Esse é o primeiro ponto. O efeito estufa ele faz com que haja retenção dos raios infravermelhos, né, traduzindo isso, calor. Então, haja retenção desse calor, impedindo que a Terra fique fria demais. Mas qual o problema? O grande problema não é o efeito estufa. O grande problema é essa intensificação do efeito estufa, que gera o aquecimento global, beleza? E isso se dá principalmente pela queima de combustíveis fósseis, beleza? Mas também pode ocorrer por queimadas, por exemplo, teve queimadas, né, um tempo atrás na Amazônia, no Cerrado. Então, cara, isso daí, pô, eleva bastante, né, a quantidade desses gases para a atmosfera, como principalmente gás carbônico e também um pouco do metano, beleza? Mas é o principal gás carbônico, tá? Por estar em maior quantidade. Olha lá, nós temos também desmatamento, pode ser eventos naturais, como a erupção vulcânica, né? Pode também ser o arroto da vaca. E aí, só para você ter noção, né? Nós temos muito mais gado, né, do que seres humanos no Brasil, entendeu? Então, se você acha que é algo muito distante, não é tão assim, né? Decomposição, alguns reservatórios d'água podem fazer isso, plantação de arroz e até o derretimento da permafrost. Só que o principal, mais uma vez, é a queima de combustíveis fósseis, como derivados do petróleo e carvão mineral, tá? Bem, buraco na camada de ozônio. O que acontece quando há esse buraco? Primeiro que não é um buracão, né? É uma rarefação desses gases, beleza? O ozônio que protege a Terra contra os raios ultravioletas, beleza? Então não confunda efeito estufa ou aquecimento global com esse buraco na camada de ozônio. São duas coisas que envolvem a atmosfera, mas são dois eventos distintos, hein? E o principal, né? Ah lá, ele filtra principalmente os raios UVB, os raios UVC, né, e um pouquinho só do UVA. E a principal causa desse buraco é a liberação, ou na verdade foi a liberação, dos gases considerados clorofluorcarbono, que é o CFC, ou HCFC também, beleza? Que eles destroem a camada de ozônio, simplesmente assim. Isso era liberado em aparelhos de refrigeração e principalmente aerossóis, tá? Bem, consequência, então, né, é a maior incidência desses raios UV na atmosfera, que gera queimaduras solares, envelhecimento da pele, chance de câncer, dentre outras coisas, beleza? E por fim, a última opção fala de ciclo do nitrogênio. E no ciclo do nitrogênio, pessoal, você tem basicamente o gás de nitrogênio, que é o N2, que é o principal gás da atmosfera, né? E ele vai sendo fixado por bactérias, vai passando por processos de nitrificação, vai para as plantas, entra na cadeia alimentar, ou seja, basicamente não tem nada a ver com o impacto ambiental, tá? Eu só quero dizer isso. Obviamente, né, não é uma aula aqui sobre ciclo do nitrogênio, mas eu botei o esquema aí só para vocês entenderem, né, que o ciclo do nitrogênio ele passa principalmente por bactérias, mas também vai passar por seres vivos, tá? Bem, ele está falando basicamente em compostos de carbono. Pessoal, né, ele está falando carbono, você tira carbono dessa rocha, desse sedimento. Onde você tira? Cara, carvão mineral, petróleo, bebê. Se é carvão mineral, petróleo, só pode ser o quê? O impacto ambiental, aumento do efeito estufa. Beleza? Então, pessoal, por isso, gabarito letra B. Mas e aí, consegui te explicar? Pô, comenta aí que isso é muito importante para mim. E além disso, não esquece de dar esse like, se inscrever, ativar o sininho. Pô, isso daqui vai cada vez engrandecer o canal, mas tudo que eu faço para poder te ajudar. Beleza?
Eu vou ficando por aqui, ó. Um grande beijo, boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.